Não sei se vocês já reconstruíram. Eu imagino esta gente está agora com este desafio grande de reconstruir uma casa, reconstruir um negócio, reconstruir uma família. As reconstruções são coisas difíceis, não é? E eu acho que há um momento nelas em que tu fazes a pergunta: será que eu estou a fazer a coisa certa? Será que vou terminar isto, não é? Eu lembro-me há 2 anos atrás, quando nós comprámos uma casita lá em Celurico e começámos a reconstruí-la. Houve uma fase que era no verão, estava muito quente. E o nosso primeiro trabalho foi basicamente encher as paredes de massa e aquilo foi duro. Houve algumas alturas em que eu me perguntei: será que eu vou terminar isto? E é uma coisa que fica. E esta questão da reconstrução é muito interessante porque temos vindo a falar acerca deste tema em algumas vertentes. Falámos um pouco acerca de Neemias, falámos um pouco acerca de Egeu, e nós acreditamos que, de alguma forma, o lema do nosso ano deveria ter muito a ver com isto, com esta ideia de reconstruir a nossa vida. Reconstruir. E porquê? Porque eu penso que são fases que todos nós passamos, em que temos ciclos da vida, em que precisamos ter esta coragem de começar de novo. E vamos falar um pouco deste versículo-chave que nós escolhemos, 2 Crônicas 7,14. Podemos juntos dizê-lo, está bem? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este versículo é um versículo muito interessante, porque é um versículo que fala muito da reconstrução. Quando nós lemos onde é que este versículo está onde? Na Bíblia, em 2 Crônicas 7. 2 Crônicas 7 é depois de 2 Crônicas 6, exatamente. E 2 Crônicas 6 é um capítulo excepcional, porque é o capítulo em que há a oração de Salomão pela dedicação do templo que ele havia construído. Agora, o que era o templo de Salomão? Uma das 7 maravilhas do mundo. Vamos ver se vos consigo mostrar um pouco o que seria. Isto é uma das ideias. Pensa-se que no templo de Salomão havia 3.800, não é quilos, toneladas de ouro. Segundo o cálculo, que um talento corresponderia a 40 e poucos quilos. Salomão, vocês imaginam o que é isso? Salomão foi reconhecido pela sua sabedoria e pela sua riqueza. Ao mesmo tempo que também, com ele, se conquistou o maior território que Israel alguma vez teve. Então Salomão, nesta carta de 2 Crônicas, capítulo 100, nós vemos a dedicação dele naquele tempo. E o que acontece naquela hora é que a glória de Deus era tão grande e tão densa dentro daquele lugar que ninguém podia estar lá. Houve algumas vezes em que Deus manifestou tanto a sua presença no nosso lugar, em que claramente eu percebi a presença de Deus. Mas eu imagino que será estar num lugar onde tu não consegues entrar, porque Deus está tão presente. E 2 Crônicas, Salomão abre o coração e faz uma oração a Deus. E ele reconhece que aquilo que ele fez, aquela riqueza toda, aquela beleza, é impressionante, quer dizer, a construção do templo é uma coisa fascinante, porque a ideia que havia por trás era dar um lugar
de excelência onde Deus pudesse habitar. Mas naquela oração de dedicação, ele diz assim: Deus, tu não habitas num templo feito por mãos de homens. Ou seja, por mais belo que aquele lugar fosse, Deus não habitava ali somente. Deus era o Criador dos céus e da terra. E por isso Salomão tem esta oração a Deus. E quando chega a esta altura, ele ora por perdão, ora por livramento. O capítulo 6 é um capítulo fascinante que vocês devem ler. E ora por cura para o povo. Mas a cura que Deus iria trazer estaria condicionada à forma como o povo iria se humilhar, buscar o rosto de Deus. E no capítulo 7, Deus responde ao povo. Porque depois de tal momento, não é, Deus vai e responde a Salomão. E Deus responde favoravelmente. E diz que se... E nos dá este versículo, que para nós é o lema deste ano para nós, e por isso todos nós vamos ter que decorá-lo, está bem? Por isso, comecem a trabalhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então, e se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, temos aqui uma promessa interessante, que é uma promessa que é significativa não somente para o povo daquela altura, mas os episódios que nós falámos a semana passada sobre o livro de Ageu, o que aconteceu cerca de 600 anos depois, era muito importante. Era importante que o povo que estava num cativeiro de 70 anos, que voltou para a Terra Prometida, acreditasse que Deus poderia mudar a história e poderia curar aquela terra. E então é interessante porque esta passagem para mim é muito significativa. Eu acho que tem algumas partes e vamos fazê-la, por isso estudá-la não palavra por palavra, mas sentença por sentença. É o meu povo que se chama pelo meu nome. Esta não é uma palavra para todo homem, para toda mulher. Uma palavra para o povo se chama pelo seu nome. Ou seja, a menos que tu tenhas o nome de Deus na tua vida, a menos que tu sejas filho de Deus, a menos que tu tenhas tido um encontro com Jesus, tu nunca vais poder pensar nesta oração para ti, está bem? Esquece, não é para ti. É ao lado. Porque esta palavra é dada a um povo que se chama pelo nome de Deus. Então a primeira coisa mais significativa é, a menos que tu nasças de novo, a menos que tu faças parte da família de Deus, tu nunca vais ter esta herança para ti. Era como se a família Vasconcelos decidisse entregar a sua herança. E quem iria receber a herança? Os Vasconcelos. Então, a menos que tu sejas filho de Deus, a menos que tenhas tido um encontro com Jesus, a menos que tenhas um dia tido uma experiência com Jesus como teu Salvador, como o Joel partilhou connosco, a menos que tenhas este momento, tu nunca podes fazer esta oração nem pensar nesse versículo para ti, porque ele realmente não é para ti. Tudo começa aqui, chama o povo que se chama pelo meu nome. Nós temos de nascer de novo primeiro. A menos que tu nasças de novo e experimentes isto. Jesus dizia, na verdade que digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter dito, necessário vos é nascer de novo. Tu tens de nascer de novo. Tens de ter um encontro com Jesus. Isto acontece não com uma oração mágica, como o Miguel falava, mas com uma atitude correta no teu coração, com um desejo no teu coração de mudares a tua vida, de teres uma mudança no rumo da tua vida, de encontrares Jesus, o Deus Criador dos céus e da terra, mudar a tua história. Meu povo que se chama pelo meu nome. E depois diz, se humilhar. A palavra em latim é humilitas.
que é uma virtude em reconhecer as nossas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Refere-se, diz a Wikipédia, à qualidade que mostram aqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem se mostram superior a elas. Humildade é o princípio de todas as coisas. Na verdade, alguns pensam que a humildade é essencial e é a primeira coisa sem a qual as outras não acontecem. Eu acredito isto. Tudo começa com um momento de quebrantamento, um momento de humildade, um momento em que tu quebras o teu orgulho. Um momento em que tu percebes que tu não podes controlar tudo. E humildade tem várias ideias. Humildade é reconhecer, digo aí, a nossa dependência de Deus e da nossa necessidade da sua graça. É o primeiro passo que tu podes ser para uma restauração, uma atitude que afasta o orgulho e se aproxima da submissão. Humildade não é desvalorizar quem nós somos, é pensar menos em nós. Okay? As pessoas humildes não é aquelas que pensam mal de si próprias, não é aquelas que pensam menos em si próprias. Humildade é seguir os passos de Jesus no seu exemplo de Filipenses, quando ele disse: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E na forma de homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Humildade é um ato de obediência a Jesus. Porquê? Porque ele diz: os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. O reino tem princípios muito estranhos para nós. E Jesus também dizia: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, também façais vós também. No curso que nós temos aqui na nossa igreja, o curso Graça, nós falamos muito acerca, um dos temas é a humildade versus orgulho. Humildade é nós subirmos, exaltarmos a nós mesmos, é ficarmos inchados, é a direção para cima. Onde é que tu estás agora? Tu queres orgulho, obrigado. O orgulho é para cima. Mas quando tu pensas, onde é que tu estás agora? A palavra de Deus diz que tu estás sentado nos lugares celestiais. Pode estar mais acima do que isso? Não. Por isso não precisas te orgulhar por nada. Mas quando nós pensamos na humildade, tem a ver com descer para baixo. Deus está a pedir para nós baixarmos a ponto de sermos como Cristo. E a humildade, basicamente, é esta confiança colocada adequadamente em Cristo. E claro, nós sabemos muito bem aquela expressão em Tiago que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E depois no final diz: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. O orgulho é um dos maiores pecados do mundo. É aquele pecado que todos os outros veem e normalmente a pessoa orgulhosa não o vê. Mas a humildade tem a ver com termos uma adequada visão de nós próprios, de Deus e dos outros. E se calhar podemos fazer uma pequena reflexão. Estamos a reconhecer as nossas limitações, a necessidade que nós temos de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Qual tem sido a tua atitude para com as outras pessoas da tua família? Qual tem sido a tua atitude para com os outros irmãos na fé? Qual tem sido a atitude para com os colegas do trabalho com quem tu estás? Como é que tu tens sido orgulhoso daquilo que tu conquistas pessoalmente? Ou até das coisas que tu fazes para Deus? Há muita gente que, por trás do seu serviço a Deus, escolhe uma grande capa de orgulho. E sabemos que tudo isso é um desafio para nós. Por isso tudo começa com esta: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar.
Ou seja, a humildade, esta ideia de nós termos uma visão adequada de quem nós somos e de quem os outros são, é fundamental para nós podermos avançar na nossa caminhada com Deus. E às vezes nós pensamos, bem, os orgulhosos são pessoas que têm muita educação, ou são pessoas que têm muito dinheiro, ou são pessoas que, enfim, muitas coisas. Às vezes pessoas que parecem muito simples são pessoas muito orgulhosas, porque o orgulho tem a ver com o coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Eu juntei estas duas partes, que acho que quando nós oramos é quase implícito buscar a face de Deus. Porquê é que buscamos a face de Deus? Porque ao buscar a sua face, quando precisamos de Deus, mostramos o quanto nós precisamos dele e quando nós somos incapazes de conseguir sozinhos alcançar o que Deus tem para nós. Falamos disso a semana passada, acerca da questão da glória de Deus. Buscar a face de Deus tem muito a ver com a atitude ativa de acreditarmos que a oração é a chave para a nossa vida. Claro, não vou repetir-me, há pouco tempo falávamos sobre isso, mas Jesus Cristo é o melhor exemplo disto. Um homem cheio de trabalho e que priorizava a oração na sua vida. Diz lá a palavra no livro de Lucas, capítulo 5, grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. E ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. É curioso, claro que se eu fosse um amigo de Jesus, eu chamava-lhe a atenção. Eu dizia, Jesus, não é agora que tu tens que orar, tu vais orar quando não tiveres nada para fazer. Agora, quando estás a fazer alguma coisa importante em que toda a gente está a buscar, não vais orar. É o que tu e eu pensamos, se calhar, não? Sou só eu que penso assim. E é interessante que Jesus claramente nos ensina pelo seu exemplo, não é? Que diz lá em Lucas capítulo 6, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite a orar a Deus. E quando amanheceu, chamou os discípulos e escolheu dois. Às vezes as grandes decisões só podem ser feitas depois de buscar a direção de Deus. E também a oração, às vezes eu acho que temos uma ideia errada da oração e falámos um pouco isso a última vez. A oração basicamente é a conversa de um filho com o pai. É um relacionamento que tu tens de ter com Deus. Por isso é que lá em Mateus capítulo 6, que eu não tenho lido, diz, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Podemos falar muito acerca da oração, mas eu acho que a oração é basicamente um atestado da nossa dependência de Deus. E claro, eu podia contar muitas histórias, como é que eu às vezes só busco a Deus quando estou enrascado. E quando estou mesmo ali aflitinho, aí eu busco a Deus. Mas eu penso que a chamada é para irmos muito além. Porquê? Porque se a oração é fundamental na nossa caminhada com Deus, não é? Então, o salmista dizia, não é? Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. É interessante esta palavra, não é? A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Existe no salmista uma fome e uma sede impressionante por Deus. Não é? E eu penso muitas vezes que o nosso mal é que às vezes nós vamos nos alimentando de coisas que não tiram a nossa fome, tiram a nossa sede espiritual e não buscarmos este Deus como devemos buscar em oração. Sabes, é como aquela altura em que tu chegas a casa e tu queres comer qualquer coisa e comes assim, desamalda, assim, com muita depressa e depois ficas um bocadinho assim cheio, mas passado 10 minutos não estás satisfeito.
Acontece com algum de vocês, comigo acontece algumas vezes, não é? Ou seja, porque nós vamos, mas não há aquele, o que o salmista tinha era aquele desejo da sua alma, e ele dizia, só Deus pode tirar isto de mim. Não é? Esta buscar a Deus, não é? Quando nós viemos para aqui, para ir no Cinti, depois de um ano nada acontecia, ninguém se convertia, ninguém queria saber de nada. Nós pensámos seriamente se nós tínhamos ouvido Deus a sério. Foi numa ida da Jacinta à Coreia em que Deus claramente nos falou. Só não tínhamos feito nada errado. Era o certo. E também era certo que nada estava a acontecer. Mas às vezes, quando nada acontece, acontece em nós. E Deus muda o nosso coração. Este ano, que temos 2016, temos de ter tempo para buscar a Deus como igreja, como estimular isto na nossa vida pessoal. A oração não deve ser um ato ocasional, mas um estilo de vida que nos liga ao coração de Deus. E como igreja nós queremos tornar isto intencional. A oração é fundamental para termos a face de Deus. E depois diz assim, e se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Esta frase é a chave da mudança. Sabes porquê? Porque tu podes ser humilde, podes orar e buscar a face de Deus, mas se não chegares a este ponto, então o que vai acontecer a seguir não vai acontecer. O que é conversão? Conversão não é algo que fazemos uma vez na vida somente. Sim, há um momento na vida em que nós reconhecemos que éramos pecadores e que precisávamos de um Salvador, aí confrontamos o nosso pecado e nos voltamos para Jesus. Sim, aí nós fomos salvos. Claramente somos salvos. Mas há muitas outras vezes em que nós precisamos de reconhecer o nosso orgulho, a nossa independência, em que nós precisamos de fazer o que é certo no nosso trabalho, no nosso casamento, nas nossas amizades, mesmo quando a outra pessoa não faz o que é certo. Há alturas em que nós nos podemos sentir maltratados e não reconhecidos. Conversão significa fazer o que é certo quando a outra pessoa está a fazer o que é errado. Quando eu saí da igreja de Alvar, deixámos um amigo lá como pastor. E como vocês não conhecem, eu também já não o vejo há muitos anos. Passado umas semanas, nós não tínhamos igreja aqui, passado uns meses eu ia lá ao culto de oração. Como vocês devem imaginar, o culto de oração é sempre muito concorrido, não é? Cheio de gente. E eu ia lá ao culto de oração, como o nosso aqui também é muito concorrido, não é também? E o culto era muito concorrido, eu ia lá, à quarta-feira não tínhamos cultos aqui, eu ia lá, e o Steve, pronto, se vocês não conhecem, nunca ouviram, se calhar, de certeza que nunca ouviram, disse-me assim, Samuel, depois de uns meses assim, Samuel, se calhar é melhor tu não vires à igreja, porque parece-me um pouco mal, tu eres o pastor da igreja e tal, tens aqui a tua família e tal, e as pessoas podem comparar e essa coisa toda. Eu tentei me explicar, dizendo assim, mas não vem aqui ao domingo, não só durante a semana, que isto não vem quase ninguém, porque eu não posso vir à oração. Mas ele pediu-me e eu disse, está bem, eu vou, não venho. Na Assembleia Geral da Igreja seguinte, e eu e a minha esposa saímos da lista de membros porque não íamos à igreja, não é? E assim aconteceu. E sabes o que é fazer a coisa certa? É perdoar e avançar na vida. Foi isso que nós fizemos. Passado 30 anos, mais ou menos, com uma pessoa muito chegada, outro dia contei o que aconteceu. E ela soube realmente o que tinha acontecido, porque é que nós deixámos de ir. Às vezes, converter os nossos maus caminhos é não fazer aquilo que a nossa carne quer fazer. É fazer aquilo que Deus quer que eu faça. É deixar o nosso orgulho pessoal,
os deuses que nós temos na nossa vida, muitas vezes o nosso ministério, o nosso trabalho, o nosso conforto, como por os nossos caminhos, é dar uma guinada na vida. É examinar as nossas ações e os nossos pensamentos e o nosso coração e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, mesmo quando nós não queremos fazê-lo. Será que há áreas na tua vida em que tu precisas de converter? Há áreas na tua vida em que tu precisas de mudar, de fazer um reset? Fazer uma mudança clara? Eu penso que sim. Eu penso que a conversão é algo que tem que acontecer muitas vezes na nossa vida. O arrependimento, se não acontecer na nossa vida, nós vamos nos arrepender muito mais tarde daquilo que nós fizemos com ela. Converter os maus caminhos é quando a nossa alegria está em outros lugares que não em Deus. E nós não nos voltamos para Ele e para ter prazer nele. Então, conversão tem muito a ver com examinar os nossos pensamentos, as nossas ações e fazer uma mudança. Gente, e o versículo aqui que é a chave de tudo. Porque o que diz a seguir: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas, se tu não te converteres, esquece o resto do versículo. Okay? Eu acho que a conversão é a chave. Porquê? Porque Deus amava o seu povo, tem um amor incondicional por ele, o desejo de Deus era restaurar o seu povo. Deus sabia muito bem o povo que tinha e o povo que tem hoje. Ok? Deus sabe muito bem quem tu e eu somos. E Ele sabe muito bem. Por isso é que esta oração está aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Já 400 anos antes deste episódio, antes de Salomão, 400 anos antes, com Moisés, Deus tinha avisado Moisés para o povo ser obediente. Porque se não fosse, Deus ia abandoná-los ao seu próprio destino, e eles iriam sofrer as consequências das suas próprias escolhas e o castigo de Deus. Com os reis e com a dedicação do templo, o povo é relembrado disto, a importância de Deus ser o centro da sua história. Porque se Deus não for o centro, Deus iria abandonar o povo às suas próprias escolhas e também iria trazer castigo sobre ele. 500 anos depois deste episódio, encontramos Neemias, encontramos Ageu a buscarem esta promessa porque acreditavam que Deus iria ouvir as suas orações, iria curar a sua terra. Porquê? Porque eles sabiam que se humilhassem e orassem e buscassem a sua face e se convertessem, Deus iria responder a eles. E na semana passada nós falámos com Ageu e com este Deus cuja presença não se limita a um tempo, mas quer manifestar a sua glória em cada um de nós. Mas para tal, nós temos que nos humilhar, orar, buscar a sua face, nos convertermos nos nossos maus caminhos, para que essa glória de Deus se possa ver em cada um de nós no mundo. Se queres que a tua vida conte, se queres que a nossa igreja conte, tem um impacto neste mundo, o único caminho é este. Aleluia. Porquê? Porque a igreja é o celeiro de Deus para o mundo em necessidade. E nós percebemos isto naquele episódio, quando havia muita gente que tinha ouvido a pregação de Jesus. Era um lugar deserto, avançado à borda. E eles diziam: despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o comer, diziam os discípulos a Jesus. E Jesus lhes disse: dá-lhes vós mesmos de comer. Então Deus quer usar-te a ti, Deus quer usar a igreja como um celeiro, como um lugar de recursos para o mundo em necessidade. E por isso eu acho que o lema tem muito a ideia de reconstruirmos juntos. Juntos, porque a nossa história, a história da igreja, acontece na reconstrução em comunidade,
Deus nunca nos chamou para caminharmos sozinhos. As pessoas que pensam que a igreja... As pessoas que pensam para si próprios, bem, a igreja não é dispensável. Então a próxima geração que eles vão ter em casa, aquela geração vai dizer, a igreja é evitável. Quando tu não valorizas a comunidade, os teus filhos nunca vão querer entrar nela. Construir juntos, de joelhos, porque a verdadeira reconstrução é espiritual, a dependência de Deus e não na confiança da nossa força. Deus, eu queria muito ir a Leiria. Vou pensar nisso, não é? Eu falei, vamos a Leiria. E eu, vamos. E então, estamos a criar um grupo. E Deus disse assim, eu não preciso de ir para nada. Por isso fez despertar as minhas hérnias, acordou-as assim. E diz, não, tu vais ficar aqui. Tu não vais. E foi um exercício para mim. Um exercício de ouvir Deus falar. Porquê? Porque Ele não precisa de mim para nada. Realmente não precisa. Eu fico feliz quando posso fazer aquilo que gosto de fazer. Era uma coisa que eu gostaria muito de ter feito. Mas Deus quis mostrar que realmente era evitável. E depois diz com fé. Não reconstruídos confiados apenas em estratégias humanas, mas na certeza que Deus nos ouve, perdoa e sara. A nossa história não terminou. E nós podemos confiar nele, no seu poder. Eu quero terminar com histórias. Como isto aconteceu na nossa igreja. Éramos 4 famílias que começámos a procura de um lugar nesta cidade e ninguém nos queria alugar. Depois de ir da minha casa para a casa do outro casal missionário, tivemos um tempo de jejum e oração e conseguimos o nosso primeiro lugar, que era mais ou menos, não sei, é difícil dizer, mas se conseguem imaginar um 8º ou um 10º disto aqui. Era um buraco. Quando nada parecia funcionar no princípio, e pessoas não se convertiam, e parece que as coisas não avançavam, houve muitas vezes em que Deus nos pôs a caminhar pela cidade, em oração, a buscar a presença de Deus e a face de Deus, porque sabíamos que só Ele é que podia fazer as coisas acontecer. Quando queríamos construir este lugar, esta semana viemos com o presidente aqui da Câmara, Valongo, e à minha memória veio algumas imagens do passado, de alguns encontros que tivemos ali há 20 anos atrás. E tudo foi bloqueado. E nessa altura eu lembro-me claramente um desses momentos em que nós pegámos no projeto de construção e atiramos para o chão e dissemos assim, Deus é teu. Se alguém está interessado, tens de ser mais interessado que nós. Isto era tudo para nós. E essa entrega, esse momento de humilhação, porque realmente fizemos tudo o que podíamos ter feito, tentamos todas as estratégias, todas as maneiras, e nada aconteceu. Quando batemos no fundo das nossas finanças, em 2011, e estávamos no meio da construção, e estávamos a pensar, vamos avançar ou vamos ficar pelo caminho? Deus claramente confirmou e avançamos. E naquela altura nós dissemos, até 2020 vamos pagar tudo. Sabes o que aconteceu em 2020? É aquilo? A pandemia. E em outubro de 2020 pagamos a nossa última conta de dívida. Deus é fiel. Quando o nosso filho mais novo foi para Londres estudar, nós não tínhamos dinheiro para o ajudar. E tivemos que confiar em Deus, não havia outra solução. Quando não tens dinheiro é bom às vezes, porque só podes confiar nele. É forte. Porque assim, são histórias. Eu conto essas histórias, são histórias que algumas vivemos como comunidade, outras vivemos como família.
Mas o que é que essas histórias têm? É que tu também tens as tuas histórias. E essas histórias simplesmente repetem um princípio, que é se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei. E se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei os seus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É um princípio. E este ano, como igreja, nós queremos reconciliar juntos. Não sei por que razão Deus nos fez lançar este lema no meio desta confusão que estamos a viver como país, não é? Mas eu acredito que é para ilustrar a necessidade de nós termos esperança que Deus está a fazer a sua história acontecer. E estamos a pensar isto em comunidade, sim. Mas tu podes pensar isto na tua vida pessoal, naquilo que Deus está a fazer contigo também. Porque Deus está a reconstruir a tua vida, Deus está a levantar a tua vida. Mas isso só acontece, tu podes ser humilde, tu podes orar muito, gente, orar mesmo muito. Mas se tu não te converteres do teu mau caminho, esquece, a coisa não vai avançar. Eu acho que este é um ponto-chave. É que tantas vezes nós chegamos a um ponto em que o nosso orgulho é maior que qualquer outra coisa e impede de avançar. A chave de tudo, depois de seres filho de Deus, depois de buscar a face de Deus, a chave é que tu te converteres. Tu precisas de converter. Eu preciso me converter a Deus. E porquê? Porque se não for assim, o que vem no final não acontece. Deus não vai ouvir dos céus, Deus não vai perdoar e Deus não vai sarar. Eu não acredito que todas as doenças são fruto do pecado daquela pessoa. Mas eu acredito que muitas doenças e muitas pessoas são fruto do seu pecado. Caso não resolverem a sua vida. E eu acredito que muitas vezes a vida não avança em muitos porque eles não conseguem chegar a um ponto de conversão dos seus maus caminhos. Querem, como nós dizemos, empurrar com a barriga para a frente. Não é? E não querem encarar aquilo que é. Bem, eu não sou alcoólico, graças a Deus, gosto de vinho, já agora. Eu não sou vício, não tenho assim grandes vícios, então acho que não tenho maus caminhos. Sabes o pior caminho que tu tens, que eu tenho? É a nossa independência de Deus. Esse é o pior caminho. É tu achares que podes controlar a tua vida. Levar a tua vida para a frente sem Deus. Estás tão enganado. Estou tão enganado. E houve tantas vezes que eu fiz isto na minha vida pessoal, no meu ministério. Tantas vezes eu achava que era por eu ser um bom pregador, ou por muitas outras coisas, que as coisas iam avançar. Mas não, gente, não é isso. Não é isso que conta. O que conta é o que diz ali. Se o ligar, e orar, e não buscar. E se converter-se aos nossos irmãos. Nesta hora eu quero te convidar a deixar Deus sondar o teu coração em mim. Deixar Deus trazer ao de cima o mau caminho que há em ti. Deus trazer ao de cima o que está no teu coração verdadeiramente. E levar-te a um ponto de mudança na tua vida, de arrependimento, de conversão. Quero te encorajar a abrir o teu coração para Jesus e a verdadeiramente te voltares para Ele. Ele é o Deus que nos quer abençoar. Não tem a sua mão impedida para que não possa salvar. Nem que não desejes, antes pelo contrário. O seu desejo é ir ao teu encontro, é o meu encontro, é trazer a cura para a minha vida, para a tua vida, para a nossa família, para a nossa igreja.
Senhor, eu quero lembrar, colocar diante de Ti a minha vida, Senhor. Plenamente consciente de que eu nada sou, nada tenho, e a mim mesmo, na minha carne, não há nada de bom. Na verdade, ela nunca melhora, ela só piora. Mas, nesta hora, Senhor, eu reconheço que se não fosse Tu, se não for a Tua graça, se não for a Tua mão sobre mim, a minha vida não vai andar para a frente. E a nossa igreja não vai avançar para a frente, Senhor. Por isso nós nesta hora, nos voltamos para Ti, profundamente conscientes disso. Profundamente conscientes de que sem Ti não é somente uma frase, nada mesmo podemos fazer. E por isso nos convertemos a Ti, Senhor, nos arrependemos da nossa vida, do nosso orgulho, tantas vezes camuflado por frases ou por atitudes que procuram, no fundo, esconder o que está dentro de nós, que é a nossa autossuficiência, a nossa independência de Ti, o nosso não desejo de entrega. Nesta hora, Senhor, nós nos entregamos a Ti, também pedimos perdão pelos nossos pecados como comunidade, às vezes em que temos falhado, o alvo que Tu pões para nós, sermos Teus discípulos. E, Senhor, nos voltamos para Ti, porque Tu és o único que pode curar a nossa vida, que pode sarar a nossa terra, que pode mudar a nossa história. E por isso, como Teus filhos, porque nos chamamos pelo Teu nome, ousamos buscar a Tua face e acreditar que Tu nos vais abençoar e sobre nós vais derramar a Tua bênção, a Tua presença e a Tua glória, Senhor. E nós vamos conseguir ver um Deus que está a reconstruir a nossa vida em comunidade, juntos, e temos esperança, Senhor, que vais fazer isso, estás a fazer isso para a Tua glória. E nós fazemos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.